Caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Esse é um vídeo que eu já gostaria de ter postado ontem, mas confesso a vocês que eu precisei de mais tempo para refletir e para amadurecer algumas ideias. Como vocês bem podem imaginar, vamos bater um papo aqui sobre as últimas eleições de domingo, sobre as municipais, mais especificamente sobre as municipais no Rio Capital. Infelizmente, a maioria esmagadora da população do Rio decidiu levar para o segundo turno duas figuras que representam a mesmice. De um lado, temos um ex-prefeito que é réu em processo de improbidade administrativa, enquanto que do outro temos o atual prefeito virtualmente inelegível, que só conseguiu concorrer graças a uma liminar do TSE, mas cuja elegibilidade ainda está pendente de julgamento pelo Pleno do Tribunal. E aí, o que vocês acham desse cenário? Gostaria muito de ouvir os comentários de vocês. Deixem aqui que me interessam bastante. Quanto a mim, eu acredito que esse quadro, antes de mais nada, nos abra um cenário de enorme insegurança jurídica. E aqui vamos analisar um pouco cada uma das possibilidades. Possibilidade 1. Se Crivella vier a ganhar o pleito eleitoral, o que é uma possibilidade mais remota, porque, ao que tudo indica, ele está atrás de Eduardo Paes. Mas vamos supor que ele ganhe e vamos supor que o TSE venha a declará-lo inelegível, venha a julgar o mérito desse caso Crivella antes da sua diplomação. Se isso ocorrer, a eleição vai ser anulada e vão recomeçar as disputas, vai ser convocada uma nova corrida eleitoral, o que nos deixará mais algum tempo sem saber quem vai ser efetivamente o prefeito da nossa cidade maravilhosa. Por outro lado, se Paes vencer as eleições e se ele vier a ser condenado nesse tal processo de improbidade administrativa, uma vez empossado, ele pode vir a ser objeto de um impeachment e assim teremos um prefeito eleito que não conseguirá concluir seu mandato, como possivelmente ocorrerá com o nosso governador, por exemplo. Então, acredito que em ambos os casos tenhamos cenários de muita incerteza, muita insegurança jurídica. Mas, para além das questões jurídicas, o que vocês acham que realmente está por trás dessas eleições? Qual terá sido o recado das urnas, para usar uma expressão que foi muito cunhada pela mídia ultimamente? Essa é uma pergunta dificílima e acho que qualquer análise passa por uma visão retrospectiva, nos leva lá ao ano de 2018, há 2 anos atrás, quando nós tínhamos um país efervescente, um país em revolta contra todas as gangues da política que haviam nos saqueado por tanto tempo, um país que rejeitava os ditos políticos tradicionais e que exatamente por isso embarcou na onda dos chamados outsiders, de figuras que não eram tradicionalmente políticas, vinham de outras áreas da sociedade e que assumiam um compromisso público de moralização, de combate à corrupção, de combate a todas essas velhas práticas da dita velha política. E foi nessa onda que surfou, por exemplo, o nosso governador Wilson Witzel, atualmente em processo de impeachment. Era um juiz, não era um político profissional, aliás, jamais tinha atuado na política e vinha com essas promessas, alardeando um combate à corrupção, um passado ilibado, prometendo tudo isso. Querem outro exemplo? A eleição de Jair Bolsonaro.
Pois é, ele mesmo. Apesar de tantos mandatos consecutivos parlamentares, Jair Bolsonaro conseguiu, mediante um truque de retórica, criar uma narrativa de que ele seria um outsider, entre aspas, dentro do sistema, de que ele seria praticamente um estranho naquele ninho e que, uma vez empossado, ele traria para sua equipe figuras alheias ao universo político, como, por exemplo, as figuras de Sérgio Moro e de Paulo Guedes. Só que o tempo passou desde então e a população viu estarrecida que grande parte desses ditos outsiders, na verdade, eram bem insiders, bem dados a malfeitos, a práticas de corrupção, exatamente como os outros. E acredito que essa constatação tenha gerado, na maioria da população, uma verdadeira repulsa diante da política. E agora eu sugiro a vocês, vamos um pouco aos números das nossas eleições aqui no Rio? Pois é, tivemos 32% de abstenções no Rio, 32%, um terço da população que se recusou a ir às urnas, se recusou a participar do jogo democrático, preferiu pagar os irrisórios R$3, mas se recusou. E se recusou por quê? Desilusão, desencanto total com o universo político. São pessoas que estão blasé na sua casa e que não querem mais saber desse tipo de conversa. Se você chega para falar com essas pessoas sobre política, elas desconversam, elas se irritam, elas preferem outros assuntos. Essa foi uma boa parcela do eleitorado que não compareceu às urnas. Por outro lado, tivemos um total aqui no Rio de 19% no somatório de votos nulos e brancos. Esses foram os votos da revolta, foram os votos das pessoas que levantaram da cama, saíram das suas casas, mesmo num cenário de pandemia que nós ainda vivemos, saíram e foram às urnas dar um recado explícito para todos os políticos, de A a Z, de todos os espectros ideológicos. E essas pessoas, mediante os seus votos nulos ou brancos, afirmaram que nenhum daqueles políticos as representa. E nesse quadro todo, a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que será que um partido realmente outsider, que recusa fundos públicos, que prega ortodoxia fiscal, que prega respeito ao dinheiro do contribuinte, que não tem ligações com facções criminosas, pelo contrário, um partido inteiramente ficha limpa, como o Partido Novo, porque o Novo não conseguiu angariar um percentual grande de votos aqui na cidade do Rio? Por que será? Por que será que o Novo não conseguiu levar Fred Luz, um gestor de competência mais que comprovada, pessoa de histórico ilibado, conhecida? Por que não se conseguiu levar Fred Luz ao segundo turno? Porque na Câmara Municipal só conseguimos fazer um representante, exatamente esse, um partido que não usa fundo eleitoral, que não usa fundo partidário, que rompe com esses paradigmas da dita velha política. Por que será? Esse é um tema que tem sido muito debatido lá nas lives das quais eu tenho o prazer de participar, nas lives do Alexandre Popó, do Partido Novo, e temos nos debruçado muito em torno de eventuais explicações para esse fenômeno. Por que será que os tais votos brancos nulos não foram em boa medida para candidatos do partido que ferem toda essa lógica desse sistema tradicional corroído, desse sistema com fundos públicos à base de gastança e tudo mais? Por que será? Passamos 2 lives inteiras, a de segunda e a de terça ontem, debatendo esse fenômeno eleitoral aqui no Rio. E acho que chegamos a 2 conclusões parciais a respeito.
primeira diz respeito ao desconhecimento do partido pela população. E aí o próprio Alexandre Popó, que foi candidato a vereador aqui no Rio e fez diversas carreatas, participou de atos incansáveis de campanha, ele dizia que quando apregoava os candidatos, os números, os princípios do partido e o próprio nome do partido, ele sentia que as pessoas não conheciam aquele grupo político, ou seja, falta de conhecimento, falta de divulgação, até porque é um partido que vocês podem observar, aparece muito pouco na mídia. E também temos que reconhecer, talvez tenha havido uma enorme falha na comunicação, uma falha em estratégias de marketing, na divulgação, na disseminação dos nossos princípios liberais. Não conseguimos, infelizmente, levar a mensagem liberal a grande parte da população, que muitas vezes não sabe nem o que significa privatização, não sabe o que é uma concessão de serviços públicos, o que é um enxugamento da máquina do Estado, muito menos o que é o empreendedorismo, não conhecem esses conceitos. E esse é o grande desafio nosso, de todos nós liberais, acredito eu, é facilitar a compreensão desses conceitos, a compreensão de tudo o que está em jogo, dessa engrenagem toda, para que a mensagem liberal possa ser disseminada Brasil afora com mais eficácia até 2022, quando teremos outra corrida eleitoral. E aí, eleições gerais. Essa é uma missão muito difícil, mas acredito que seja uma missão que vai ser encarada com enorme seriedade, não só pelo Novo, como por todos os grupos liberais espalhados pelo país. E antes de encerrar, gostaria de dividir com vocês um pensamento do grande Mário Vargas Llosa, que tive o prazer de ler na coluna do último domingo no Estadão. Vargas Llosa tem uma coluna no Estadão, domingo a cada 15 dias, a cada 2 semanas, ele escreve aos domingos. E pude ler exatamente no dia da eleição uma frase que me deixou muito pensativa e que parece ter sido confeccionada sob medida para as nossas eleições, em particular para as nossas aqui do Rio, sobre as quais estamos comentando um pouquinho. Disse Vargas Llosa: uma vez morto o comunismo, porque acho que não há dúvida de que o comunismo já está morto, com exceção de uns poucos remanescentes como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Então, uma vez morto o comunismo, segundo o grande Vargas Llosa, os inimigos das liberdades agora são outros, a saber, o populismo e a enorme corrupção. E aí fecho aspas para Vargas Llosa e retomo aqui o nosso raciocínio. Populismo e corrupção são duas palavras que têm tudo a ver com esses candidatos que o Rio, infelizmente, deliberou levar para o segundo turno. E aí peço a vocês, peço que reflitam muito, até onde vamos conseguir lidar com esse nível de populismo e, sobretudo, de corrupção, com esse nível de gastança quando as contas públicas não fecham, quando estamos à beira de um verdadeiro abismo fiscal, como dizem todos os economistas, todos os estudos de analistas na área. Não paro de ler a respeito. Se nada for feito, se não colocarem um freio a tantos gastos públicos, se não fizerem reformas previdenciárias, administrativas, também no âmbito dos estados e municípios que estão quebrados, em particular a nossa linda cidade maravilhosa está completamente quebrada. Se não fizerem nada disso, as contas vão estourar e não vamos ter como pagar sequer as despesas com o pessoal, ou seja, as despesas com o funcionalismo público. E aí torno a perguntar a vocês, para a gente fechar o vídeo:
Até quando vamos conseguir lidar com essa situação? Será que a sociedade brasileira vai ter que ver um país quebrado de verdade, um país como ficou a Grécia, como ficaram tantos outros? Será que vão ter que ver o país quebrar para aceitarem as ideias liberais? Porque aí não se trata mais de um pseudo-conflito ideológico, se trata de uma questão numérica, de cifras que não fecham. Acabou o dinheiro, o Estado quebrou, não há investimentos, grande parte das despesas de estados e municípios são feitas com pessoal, como tenho comentado tanto aqui no canal a partir de várias matérias jornalísticas. Então, todo esse nosso sistema quebrou. E nós estamos levando aqui na nossa cidade para o segundo turno 2 populistas e ambos, ao que tudo indica, muito envolvidos com corrupção. O que fazer para frear essas pessoas? O que fazer para disseminar a mensagem liberal país afora? Eu acho que esse é um desafio para todos nós que prezamos o nosso país, que prezamos as contas públicas, que prezamos o dinheiro do pagador de impostos. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.